Prosa de hoje conversa com ele que tem uma voz marcante, né? E assim como a sua voz, ele foi aí vocalista de uma banda que marcou aí os anos 2000, né? O Tijuana. Mas ele também à frente aí de um projeto muito bacana que é a Urbana Legion, que traz uma roupagem nova aí do Legião Urbana e ainda tá com uma banda nova, a Kali, que tem uma sonoridade incrível, músicas maravilhosas. Egípcio, meu muito obrigado, cara. Pô, Weber, obrigado. Um salve a toda a rapaziada aí. É isso mesmo, cara. Resumindo, é bem isso aí. Que tá acontecendo comigo de 20 anos pra cá. É isso aí. Legal. Cara, eu sou teu fã, conheço um pouco da sua história, né? E assim, para Obrigado. a galera que também te conhece, ou algumas pessoas que ainda não te conhecem, porque tem uma juventude aí, né, que nasceu aí no ano 2000, então pegou um pouco só da história. Conta pra gente como que o Adriano, ele começa a sua vida na música, como que ele vira o frontman de uma banda que explodiu no Brasil nesse período dos anos 2000, né, e se torna o egípcio do Tijuana, né, que virou meio que uma marca, né, o pessoal fala, o egípcio do Um Tijuana sobrenome, né? é um sobrenome. Conta um pouco pra gente dessa história, assim. Cara, resumindo assim, meu interesse de música, eu tinha 10 anos, que eu tive o primeiro contato, assim, ver um instrumento de verdade próximo, assim. Eu estava fazendo catecismo na época, igreja católica. E aí minha tia, que me levava, que dava aula de catecismo, ela nos domingos tinha missa. Aí eu acabava indo para a missa, assistia a missa, e nessa igreja existia uma banda que tocava lá. Tinha um baixo, uma guitarra e um batera. E aí eles tocavam todas as músicas e eu ficava vendo aquilo, eu fiquei encantado, cara, com tudo aquilo ali, né, com os instrumentos. Eu tinha 9 anos, estou te falando de 1978. Aí eu fiquei louco com aquilo ali, né, cara, assim, de ver, e aquilo me empolgou muito. Eu queria toda vez ir para a igreja Pra para ver tocar. para ver os caras tocarem, para depois da missa chegar lá e ficar olhando os instrumentos. E como minha tia dava aula de catecismo para a igreja, inclusive para mim, ela tinha uma ligação lá, né? Então, ela conhecia todo mundo. Aí os caras deixaram eu começar a sentar ali na bateria, né? Que foi o instrumento logo me chamou a atenção de primeiro e foi o meu primeiro instrumento que eu aprendi. E aí aprendi assim, né? Totalmente didático, autodidata, porque eu não fiz aula, não fiz nada, né? Eu aprendi tudo Na raça. sei lá, acho que já estava no DNA. E aí eu comecei a aprender com esse cara da igreja, me dando uns toques depois da missa. Depois eu passei a tocar no lugar dele, depois de Olha que um legal. tempo. E aí eu conheci um outro amigo meu que a gente veio a se conhecer assim, até formar a primeira banda da gente moleque, com 14, 15 anos. E dali em diante eu fui progredindo muito tocando bateria, né? E era engraçado porque já na igreja a gente não podia mais tocar porque a gente já estava começando a tocar Black Sabbath, Led Zeppelin, Na igreja. na igreja. Aí o padre era muito gente boa, mas ao mesmo tempo ele falava, putz, os caras estão tocando Black Sabbath, que ele ia lá na chave de força e desligava. Aí era eu e guitarra, né? Que é esse brother que a gente veio formar a primeira banda, que é o Léo. E aí, cara, dali em diante eu toquei batera por muitos anos, né? Na noite, com algumas bandas que eu tive, tocando música dos outros, tocando cover, né? O repertório era tudo que tocava nos anos 80, né? Do rock nacional, que tinha acabado de surgir, bandas como Traje, Barão, Legião Urbana, Plebe Rude, Paralamas, Uma galera, enfim, né? toda aquela... tudo que eu consumi muito ali quando era adolescente. E ali foi uma baita escola para mim, né? Porque eu fiquei tocava desde do pop rock, alguma coisa do hard rock também, assim, junto, né? Era Whitesnake, as bandas mais Scorpions, né? Fora o Hard repertório nacional rock. que eu te falei, nas bandas nacionais. Oi? Mais hard rock, mais... Os anos 80 era bem isso, né? Ou era New Wave, pós-punk, ou era hard rock. Os posers, né? Ali.
E era engraçado pra caramba, porque a galera curtia muito, né? Então, era o repertório que girava, né? Mas foi uma escola para mim, cara. Assim, até em 92 que eu formei uma primeira banda de som autoral, mas eu tocava bateria e cantava. Mas era muito esquisito, era um trio. Era eu, batera, um baixista e um guitarra. Era muito estranho. E aí logo depois também, na época que tinha nascido meu primeiro filho, aí eu me distanciei um pouco da música, assim, de tocar, da noite. Foi quando eu fiquei um tempão, assim, cara. Acho que eu fiquei até 95, mais ou menos. É, e perdi um pouco, assim, aquele lance de contato com a galera que tocava, com meus amigos que tocavam na noite, porque eu acabei me dedicando a uma outra coisa, né, a particular, o que tinha acontecido na minha vida, e aí acabei abandonando, assim, a música por uns 3 anos, 3, 4 anos. Aí quando eu voltei, na verdade, eu encontrei um amigo meu na feira, a gente comeu um pastel, e, e esse meu brother, ele também músico, ele falou, pô, a gente vai fazer um som lá em casa e tal. Você não quer passar a fazer um som com a gente, né? Aí a gente tava comendo um pastel, pô, eu falei, que caralho. Falei, pô, vou lá sim, né? E ele sabia que eu era batera, né? Uhum. E aí eu cheguei lá, quando eu cheguei lá, eu tava completo. Tava, canta Tô aí. sobrando. Aí eu falei, putz, cara, e eu cantava também nas outras bandas, batera também, né? Alguma coisa assim. Digitar e cantar, mas não me atrapalhava tocar batata, né? Era uma coisa fluente. Mas só cantar, cara, putz, aí eu fiquei meio assim, né? E ali a gente começou nessa se encontrava todos os domingos ali e ficava tocando clássicos também, do rock. Aí dali, cara, não parei mais, voltei de novo para ativa, só de ter procurando outras coisas também. E aí foi em 95 que eu montei, 94, não, 94, né? 94, em 95 eu montei a K9, que era uma banda autora, que a gente gravou várias coisas, né? Chegou a gravar muita coisa, mas naquela época não existia o CD ainda, a gente gravava totalmente, era Uhum. no cassete, na fita cassete, então era uma coisa totalmente assim, roots, né? Para você gravar Uhum. também era difícil, era caro, era uma coisa muito cara. A gente tinha muita coisa de gravadorzinho, tal, que se perdeu ao longo do tempo, coisa gravada mesmo, eu nem sei se tem na internet, mas parece que faz tanto tempo, mas não tem tanto tempo assim, né? Que a gente adquiriu tecnologia e condições de poder gravar o nosso próprio disco em casa hoje. Mas aí rolou isso, cara. Aí eu fiz com essa banda, fiquei um tempo com ela, a gente fez alguns shows, e aí foi em 98 que eu acabei conhecendo o Romão, o PG, o Léo e o Bahia. Eles tinham vindo do Rio, tinha acabado uma banda deles que chamava Os Teobaldo, e tinham lançado 2 discos, não tinha rolado, aí eles acabaram sendo dispensados da gravadora, na época, a MCA. Aí eles vieram morar em São Paulo e me conheceram, e eu estava fazendo som com essa banda. Aí eles curtiram meu vocal, vieram trocar uma ideia comigo, pô, se a gente não queria fazer um som junto com eles lá e tal. Eles estavam morando em São Paulo tinha 6 meses, aí me mostraram, né, o trampo deles antes, da banda deles, aí eu falei, pô, vamos lá. E aí a gente começou a fazer um som juntos, cara, mas assim, uma coisa meio descompromissada. Quando a gente começou a compor, assim, o negócio começou a ter uma liga, dar uma liga mesmo, e ter uma química, sentimos todos nós que o negócio era legal e que estava só crescendo e ficando mais legal ainda, a gente foi gravando várias demos, né? Eles tinham um contato na época do Rick, Rick Bonadio, né? Que a galera já conhece, que lançou várias bandas, não só o Tijuana, mas enfim, 1 milhão de bandas nessa época. Aí a gente acabou assim tendo o primeiro contato com eu cantando com eles ali, a gente compondo outras coisas. Ele estava na época na Virgin, que é um selo que não existe mais no Brasil há alguns anos, mas a Virgin tinha um selo aqui pela EMI e estava contratando algumas bandas nacionais. Tinha acabado de contratar o Charlie Brown Jr., eles tinham gravado um disco, tinham acabado de lançar o primeiro disco do Charlie Brown. Aí na sequência, aí foi isso, cara. O Rick pirou nos sons que a gente estava fazendo, contratou a gente. E a gente logo na sequência gravou o primeiro disco que veio a ser o Ilegal, né? Nosso primeiro disco. Foi um baita sucesso também, foi legal pra caramba. Arrebentou, né?
E nessa época a abundância de bandas de rock legais eram várias. Tinha Então muita. o mercado estava super bem aquecido assim de bandas, de contratantes, de gravadoras contratando bandas. Então era uma outra realidade, né? Que era bem legal. E a gente teve a oportunidade de aproveitar assim e dropar essa onda, foi legal pra caralho. Daí então tudo se acabou se tornando, né? Assim, foda, né, pro Tijuana, tudo deu certo e nossa caminhada foram longas aí, de 20 anos aí, vários discos, vários shows, puta, show pra tudo quanto é lado, fora, dentro do país, pra tudo quanto é lado. Foi uma linda história, foi legal pra caralho. Legal. Cara, e as principais influências suas, assim, durante o Tijuana, foram essas mesmas, as mesmas influências que vieram lá desde o começo de música nacional, ou vocês tiveram outras influências? Porque também não foi só você, né? Eram 4, 5 pessoas formando Aham. ali. Quais foram as principais influências do Tijuana, assim, na sonoridade? Cara, é um mix de tudo isso, né? Dos anos 80, os anos 90. Eu não citei os anos 90 porque, pô, eu falei mais dos anos 80 que eu tocava na noite, né? Então eu estava influenciado tocando aquelas músicas naquela época. Mas depois, quando eu passou os anos 90 que começaram aquela onda de Seattle, né? Aquela coisa toda. Os anos 80 também, já tinha aquela coisa toda também do rock da Califórnia, né? O Sim. Suicidal, o Chili Peppers ali no começo. Aí logo na sequência, os anos 90, o grunge, que foi muito forte e muito presente para mim na minha vida, assim, me influenciou pra caralho também. E dali em diante, né, cara, fui ouvindo muita coisa também de nu metal, também que estava surgindo nos anos 90 ali, o próprio Limp Bizkit, Korn, que eram bandas que estavam surgindo com os primeiros álbuns. Então eu fui influenciado por muita coisa, assim, anos 90, anos 80, 90 e meados dos anos 90, já pro final dos anos 90. Né? Quando eu te via cantando, assim, eu tinha muita referência do Limp Bizkit. Eu falava, cara, tem muita pegada do Limp Bizkit. Eu fazia essa referência. Cara, mas engraçado, porque quando eu conheci, sabe como eu conheci o som do Limp Bizkit? Foi assim, cara. Em 95, acho que o Max tinha saído do Sepultura e lançou o primeiro disco do Soulfly. Isso era só. Não sei se você conhece esse álbum. Esse álbum é Sim. duplo e esse álbum é animal. Esse primeiro Soulfly é foda. E tem uma participação do Fred Durst nesse disco. Em uma das faixas ali. E quando eu ouvi ali, eu falei, caralho, eu fui procurar saber que banda que era. E quando eu vi o cara, eu também falei, caralho, o cara tem o mesmo visual que o meu. Saca? Tipo assim, naquela época, vamos dizer, não tinha internet. 95, Não, é. 96, você tinha que buscar revista, essas coisas, né? Jornal, sei lá. Você tinha que Era um ir puta atrás trampo. para saber qual que era. Ou não tinha dar um Google ali e ver, né? E você vê que engraçado, né? Estávamos em países diferentes, mas com as mesmas ideias. A ideia, assim, o mesmo estilo, tal, a mesma. E eu falei, caralho, aí todo mundo vinha falar isso depois, né? Quando surgiu o Tijuana, mas, pô, ali o Tijuana, quando surgiu, o Limp Bizkit já estava indo para um terceiro disco, né? Eu já conhecia muito já. A banda era muito fã, sim, muita influência, sim, mas o lance todo do visual Era era uma simples natural, né? coincidência. Era uma simples coincidência. Cara, como que surgiu esse projeto do Urbana Legion, assim? Desculpa te interromper, só completando a outra. Igual também falando que a minha voz era igual do Zac de la Rocha, do Rage Against the Machine também. Isso muito no início ali também, quando o próprio Limp Bizkit ainda não estava em ascensão, não estava aparecendo muito, a galera falava que minha voz parecia com a do Zac, que lembra, cara, em alguns momentos que eu canto mais alto, realmente lembra. Mas Mas eu acho é uma coisa intencional, né? Uma coisa ah, natural. mas eu acho que acaba surgindo essas comparações, né? Porque querendo ou não, o próprio estilo de música, né? O rock, você acaba às vezes tendo Sim, total. que fazer uma certa utilização da sua voz de um jeito ou de outro que acaba aparecendo, né? Aham, exatamente. O Urbana Legion, cara, é um projeto É. bacana pra caramba. Vocês lançaram até letras inéditas, né? Do Renato Russo
com arranjos seus, músicas suas. Como que surgiu esse projeto, assim? Cara, o Urbana Legion foi assim, um lance totalmente despretensioso, porque eu muito fã de Legião, cara, eu tinha vontade assim de criar uma banda, um projeto que gravasse um álbum da Legião. Na verdade era isso, era gravar, escolher um disco e gravar. E que fosse um dos primeiros 4 discos da Legião, né, que eu acho que são muito importantes também, que me influenciaram pra caraca. E eu acredito que é a melhor fase da Legião, na minha opinião, porque é a fase mais punk rock, Uhum. as letras mais politizadas, aquela coisa toda do Renato na época, as letras todas com muito duplo sentido, era uma coisa muito... Letras fortes, Bom, o Renato marcantes, né? era o guru da época, né, da gente, da nossa geração. Então eu tinha vontade de gravar um álbum todo na sequência mesmo, né, na sequência do disco. Eu cheguei até a sugerir na época pro Tijuana, mas a gente estava num gás, num outro rolê de que, não sei lá se era do quarto disco, terceiro, quarto disco do Tijuana. Então, na verdade, os caras me levaram muito a sério e aquilo acabou passando batido. Mas aquilo começou na verdade, passou a ser sério para mim de verdade. Eu queria ter vontade de fazer. Foi quando eu vi a chamada da MTV fazendo o especial da Legião com o Wagner Moura, no vocal. É muito louco. Aí, cara, eu vi aquilo e falei, putz, cara, se eu tive vontade de fazer uma parada dessa, caraca, né? E eu tinha conhecido o Dado há uns anos atrás, eu tinha comentado isso com ele. Aí, pô, o Wagner Moura naquela época, óbvio, estava numa ascensão muito boa, né? A MTV, depois eu entendi a história, a MTV que chamou o Wagner para fazer com a Legião, porque o Wagner se mostrou fã no filme lá e tal, e acabou rolando esse convite, a MTV montou todo, era um acústico, né? Acústico não, desculpa, era um ao vivo MTV, né? Montou toda a produção e aconteceram shows. Depois que passou isso daí, eu cheguei a comentar com ele, né? Aí ele falou, pô, Egípcio, uma hora seria legal você fazer. Aí passou, mas isso aí foi em 2011, acho que foi 2011, 2010, 2011. Quando foi em 2014, o Tijuana estava meio parado. Eu estava conversando com o Marcão, Marco Brito, né? Para quem conhece, esse Charlie Brown Jr., meu grande amigo, Marcão. A gente estava se falando por e-mail. Ele tinha me mandado umas bases de umas músicas que ele tinha gravado com o Graveto tocando bateria no Baixo Champignon ainda. Eram umas músicas que acho que iam rolar para a banca, e aí não rolaram porque tinha acontecido todas as tragédias, né? Tinham perdido o Chorão na sequência do Champignon. E ele queria usar aquelas bases, aquelas músicas para fazer alguma coisa, me mandou. Eu também estava enrolado com o Tijuana, não levei muito a sério ali. Acabei indo até o estúdio dele lá em Santos. E a gente conversando sobre vários assuntos, aí entrei nesse assunto da Legião, ele se mostrou interessado. Falou também que era muito fã, que curtia esse período da Legião. Aí eu falei, pô, seria legal a gente fazer uma cerimônia, assim, como uma comemoração, né, de tributo, de homenagear os 4 primeiros discos da Legião. Putz, aí ele pirou na ideia, vamos, aí vamos chamar quem? Ele falou, pô, não sei se você conhece a Lena, tocou comigo na banca, tal. Aí eu falei, pô, conheci ela. Eu conheci ela, na verdade, na gravação de um clipe do Charlie Brown que eu participei, que ela tá também. E aí eu já tinha trocado uma ideia com ela, e o próprio Champion já tinha me falado que ela era uma grande musicista, tocava muito. Então eu já, de olhos fechados, falei, pô, Marcão, se ela topar, tá dentro. Aí ela acabou topando, aí eu falei com o PG também, que é um grande batera, meu irmãozão, meu compadre, tá sempre comigo também em todas as minhas doideiras aí fora de Tijuana, e aí convidei ele, também topou, e aí a gente acabou formando a Urbana Legion, né? Convidei meu amigo Marcos Jean também no teclado, para fazer os teclados, que a Legião usava muito, né? E a gente acabou ficando um ano ensaiando para um único show que a gente ia fazer em comemoração, né? De comemoração. Foi até com a Rádio 89, aqui em São Paulo. E nesse show acabou virando uma turnê de 3 anos. E foi demais, cara. Vocês Cara. lançaram 2 músicas inéditas, né, cara? Isso. No final desse terceiro ano de turnê, o Juliano
O Juliano, para quem não sabe, Juliano Manfredini, filho do Renato, a gente teve todas as autorizações, né? Ele que mantém a marca, a Legião Produções até hoje. Mas a gente teve assim o aval de todo mundo, né? Também não só do Juliano, mas da família, da mãe, da tia, dos ex-integrantes da banda, do Dado, do Bonfá. Tivemos assim a bênção, o consentimento de todos e aí depois no final das contas, depois desses 3 anos de turnê, o Juliano chegou com os manuscritos do pai dele que não tinham sido usados ainda. Ele queria que a Urbana Legion musicasse. Cara, aí ali foi Que puta difícil dormir responsabilidade, ali em hein? diante. Muita responsa, né, cara? Porque a gente, na verdade, era uma banda de releituras da Legião, né? A gente não tocou igual, a banda, a gente não tocava, eu não tocava caracterizado, ninguém, a gente não fazia aquela coisa de imitar a Legião Urbana, né? A gente fazia o nosso som muito parecido com influências de Tijuana e Charlie Brown Jr. junto, É, né? Tocando Legião, um pouco mais nervoso, um pouco mais pesado. E aí isso também diferenciava a gente, né? Que era legal, os shows eram bem legais, a galera pirava. E a gente foi renovando um público da Legião nessa época, esses 3 anos. Aí quando pintaram as letras, o Juliano achou que a gente estava pronto, depois de tanta influência, de tanto show, para compor, né? Eu até cheguei a perguntar para ele se ele não tinha um direcionamento, se não tinha uma fitinha, cassete gravada com algumas ideias. Ele falou, não, Egípcio, a única coisa que eu tenho são os manuscritos. Aí eu falei, porra. toma Aí que ele o filho é teu, né? me passou sete manuscritos. Caramba. Cara, aí eu ficava dia e noite olhando aquilo ali e falava, meu Deus, velho, o que eu faço? Por onde eu começo? O que... Mano, tipo, eu, Marcão, né? A gente ficou louco, né, cara? Mas, cara, quando a gente decidiu a primeira, né, que foi Apóstolo São João, eu acho que ali a letra era uma coisa muito atual, saca? Falando de tiroteio, aquela loucura toda aqui no Brasil, né? De muita morte, muita gente morrendo, a violência foda, né? Não mudou nada até agora, mas A história se é uma, repete. a história se repetindo sempre, né? E aí a música não tinha um título, na verdade, né? Tinha um manuscrito, mas ela não tinha um título. Mas ele citava ali Apóstolo São João como um apocalipse, né? Aquela coisa tipo, pô, estamos chegando ao fim do mundo, o negócio tá uma barbárie, né? E aí eu falei, pô, vamos colocar o nome da música de Apóstolo São João. E aí gravamos ela lindamente, cara. Cara, ficou linda, ficou demais. Ficou muito boa e a gente teve uma resposta muito boa também, que eu acho que é onde mais pegava pra gente, era ter uma resposta boa dos fãs, né? Da galera dos legionários do Brasil inteiro, que é uma galera muito forte ainda, muito forte, muito presente, tanto nos shows quanto nas redes sociais. É uma banda que se renovou muito, né, ao longo dos anos. E a gente só teve assim o prazer de fazer vários shows irados e foi muito foda esse rolê todo. Cara, e você me estava falando, né? Você já passou por grandes festivais, passou por grandes emissoras, tanto de rádio, de TV, dessa história toda, assim, o que mais te marcou, assim? Qual que foi o momento mais bacana para você, assim? O mais marcante, cara, eu sempre costumo dizer, pode parecer clichê, mas toda entrevista no Tijuana me perguntavam, né? Qual foi o que marcou mais vocês? E até hoje, depois de todas essas bandas, todos esses festivais, óbvio que foi o nosso Rock in Rio do Tijuana. Que foi em 2001, foi quando a cidade do rock voltou, né? Quando o Rock in Rio voltou para o Brasil e voltou para a cidade do rock, porque não sei se você lembra, se acompanhou, não sei a tua idade, desculpa, mas em 85 ela foi feita na cidade do rock, né? Lá em Jacarepaguá. E aí depois, quando foi em 92 ou 91, se não me engano, foi no Maracanã. Sim. Não foi lá, na cidade do rock. E depois do Maracanã, ele foi para Lisboa, o Rock in Rio, e não voltou mais para o Brasil. Aí nós ficamos sem Rock in Rio praticamente 10 anos. Aí ele voltou em 2001 na cidade do rock. E foi quando nós tocamos. Nós tocamos na Tenda Brasil, que hoje é o Palco Sunset, e a gente fez o encerramento dessa tenda na época. E foi, puta que pariu, velho. Que show foi aquele, cara.
aquilo deu tudo certo pra gente, aquele dia, o show, porque a gente era para estar no palco Mundo, não rolou, a gente foi para essa Tenda Brasil, isso não vou dizer que frustrou um pouco a gente, porque a gente fica um pouco chateado, porque a gente estava num momento muito bom da banda. Uhum. E o sonho de qualquer banda era estar no palco principal, no palco Mundo. Mas eu sei que teve sei lá, teve alguma porra lá que aconteceu na gravadora e acabaram trocando, botaram outra banda lá no palco Mundo e a gente na Tenda Brasil, mas, mano, puta que pariu, acho que deu tudo certo. Foda. Porque eu sei que dali a gente virou uma página enorme. Eu costumava dizer que Tijuana era uma coisa até ali, depois dali a gente se tornou outra, a gente se tornou realidade. A gente estava no nosso quarto single do primeiro disco, muito bem, aí a coisa ficou muito melhor mesmo. Então, o que eu estava falando que a gente deu sorte foi o seguinte: na Tenda Brasil, que hoje é o Palco Sunset, os shows eram menores, né? Eles eram acho que de 1 hora, acho que era 1 hora no máximo. E aí chegou na última hora, a Marizinha, que cuida do Rock in Rio, muita gente boa, ela chegou no camarim da gente e falou que tinha dado um problema no palco do Capital Inicial e ia atrasar. E o palco Mundo, que no caso o Capital ia tocar, que é o que ficava mais cheio, estava muito parado há muito tempo. Ela estava com medo que a galera se exaltasse, acontecesse alguma merda, porque aquele Rock in Rio, naquele dia em específico, que foi o último dia, tocou Red Hot Chili Peppers. O Chili Peppers estava vindo para o Brasil depois de um bom tempo que não vinha. Tinha vindo num Hollywood Rock, acho que em 94. Então, tipo assim, tava vindo tava com uma volta boa do Chili Peppers também pro Rock in Rio, era com o Fruciante de volta na guitarra, né? Então tinha um monte de coisa legal, o Silverchair num momento muito bom, Deftones, tinha muita coisa legal. Mas teve uma superlotação e a galera da administração do Rock in Rio ficou muito com medo de acontecer uma bosta lá grande, uma cagada gigante, que já estava uma praça de guerra mesmo naquela época, porque muita gente, bebendo muito, passando mal, e era doideira, assim, os bastidores do Rock in Rio, cara, doideira. Mas, poxa, todo show, não precisa ser um show de rock, podia ser de qualquer show, né? Mas, cara, aí que eu te falo, ali o negócio, a gente teve uma virada de página, o negócio deu uma bombada assim gigante. Então, a gente acabou fazendo um show de 1 hora e meia. Desculpa. A gente teve que aumentar o nosso show. A Marizinha, em específico, veio no nosso camarim e pediu pra gente aumentar um pouco o show. E a gente não tinha tanta música assim, que era nosso primeiro disco. A gente acabou lotando de cover. Eu lembro que a gente tocou Blur, a gente tocou Ramones, a gente tocou Rage Against the Machine, a gente tocou Dead Kennedys, a gente tocou um monte de coisa, cara, que a gente inseriu pra dar mais meia hora de show, né? Mas com isso, cara, o palco Mundo ficou vazio e escuro por conta de um problema elétrico. Todo mundo foi pra Tenda Brasil, cara. Isso foi uma doideira. Bombo. Então, por isso que eu falo que foi assim, um momento inesquecível, assim, até hoje pra mim. Esse dia foi louco. Cara, a Kali, putz, tem um som muito louco, cara. Eu fiquei apaixonado pela banda, assim, as letras são incríveis. Obviamente, Valeu, tem uma sonoridade diferente do Tijuana, tem umas letras mais reflexivas, tal. Como que é para você dar início a um projeto depois de tanto tempo, um projeto novo, recomeçar com uma banda? E conta pra gente um pouco da Kali, que tem aí uma galera que já tocou com você, e né, tem o Fuad, que já tocou na Tijuana, tem um menino novo, né, que toca guitarra, mas que manda bem pra caramba, que tá contigo. Fenômeno. Manda bem pra caramba. Tem o Graveto, né, que é Charlie Brown, né, e Strike. Como que foi montar a banda? Como que... Pô, legal, cara. Obrigado pelo elogio. Legal que você curte. Cara, eu já vinha vindo desde essa época que eu montei o Urbana Legend, eu já estava com um pouco de falta de falar sobre outros assuntos que não caberiam no Tijuana. Os assuntos, sei lá, outras ideias, né? É que são bandas totalmente distintas, apesar de terem o mesmo vocalista, mas elas são bandas diferentes. E eu, na verdade, já estava com essa vontade, mas ainda não. Eu estava tentando com a banda
ver uma possibilidade da gente parar, dar um tempo, né? E para a gente fazer outras coisas. Mas a banda mesmo eles não queriam, eles queriam continuar. Aí nesse meio tempo eu montei o Urbana Legion, que era uma coisa também onde eu podia ter uma outra válvula de escape, né? Para sei lá, tocar outras coisas. Eu estava afim de tocar outras coisas, tocar com outras pessoas também. Mas só que ali a Urbana Legion também acabou bombando e aí eu não tive tempo, saca, para parar e fazer. Foi quando a Urbana Legion parou mesmo, assim, que foi quando eu resolvi sair do Tijuana, que eu sentei para fazer, saca, assim. Eu falei, agora eu dei um tempo, esperei uns 6 meses, assim, e comecei a sentar, eu e um brother meu, que é compositor, que é amigo meu também junto, a gente fez muita coisa legal. Falei, vamos começar uma história do zero e eu não sei se eu vou. Ele falou, mas você quer lançar um disco ou você quer ter uma banda? Eu falei, ah, cara, sei lá. Eu falei, eu não pensei nisso. Vamos fazer um som, exatamente. E a gente começou ali o embrião, né, que viria a ser a Kali, e a gente compondo algumas coisas. Aí vieram as ideias de a gente fazer um projeto acústico, era eu, ele, e tem mais um outro violão, que eu já tinha os olhos em cima do Léo, que é esse guitarra, né, esse menino de 24 anos, Léo Rota. Grande guitarrista, muito foda, influenciado por muita coisa legal. Eu chamei ele aqui em casa, ele veio, né? E ele veio um pouco tenso, porque ele, apesar de eu ter tocado com ele uma vez, numa situação de uma festa, a gente não se conhecia bem. A gente se tinha um ou outro no Instagram, mas trocar ideia pessoalmente assim, nunca, né? E ele é muito fã de Tijuana, né? Muito fã de Charlie Brown, toda essa galera dessa geração que eu comentei, né? Que é a nossa geração, ali do início do final dos anos 90, né? Do meio dos anos 90 para frente. Ele chegou aqui em casa todo tenso, nervoso, né? E aí, muito fã ainda, né? Aí eu fui trocando uma ideia com ele, né? E falei que ele era um grande guitarrista, que eu queria que ele tocasse comigo. Ele ficou muito feliz com o convite, na hora topou. E a gente começou a trabalhar os 3 violões ali, né? Eu, o Léo e o Digão. Eu e o Digão fazendo as composições e o Léo vindo pensando nos arranjos, na outra forma de tocar. E a gente começou o embrião ali. Não tinha um nome ainda, né? Eu estava pensando em alguma coisa que remetesse à Califórnia, que eu queria fazer um som mais praiano, mas um som que misturasse também as letras um pouco politizadas, mas também espirituais, saca? Uma coisa meio, sei lá, um outro ponto de vista meu. E aí o Fuad acabou entrando, porque o Fuad já tinha tocado percussão no Tijuana, né, como você comentou, e é meu compadre também. A gente mora muito próximo, e ele estava sem tocar com ninguém, ele tinha acabado de fazer a turnê do Capital, né, do acústico, né, que ele tinha sido convidado, ficou 2 anos, fez mais de 200 shows com o Capital. Ele estava também já parado com o Capital. Aí eu falei, pô, não quer tocar com a gente? Como era uma parada percussiva, né? Aliás, acústica, a percussão ia cair legal. Então, no início não tinha a bateria. E a gente acabou montando um home studio na casa do próprio Fuad e começamos a gravar lá as ideias. Só que tinha músicas que era, vamos meter uma guitarra aqui, tá? Eu botava uma guitarra, vamos botar uma batera. Aí começou, batera aqui, guitarra ali. E as músicas começaram a ficar com cara de rock, né? E aí tinha 3 músicas gravadas, que era O Tempo, Cidade dos Anjos e Longa Estrada, que se torna a música faixa do disco, né? O nome do disco. Aí eu estava indo fazer uma participação de uma turnê do Charlie Brown, Somos Todos Charlie Brown, a convite do Graveto, e a gente dentro do voo eu mostrei para ele. A gente foi sentado do lado, mostrei o som que estava fazendo e tal. Aí ele ouviu e falou, pô, eu quero gravar bateria. Aí eu pensei que eu falei, caralho, essa porra vai virar uma banda, né? Pensei, banda assim vai ficar plugada, né? Não adiantou nada dele querer fazer um som rock acústico, tá ligado? Vai virar plugado. Ele vai gravar, ele tá oferecendo pra gravar a bateria, eu vou falar, não. Não Aí tem eu como. falei, pô, tá batera, né? Fãzão do meu amigo. Aí eu falei, sério? Ele, sério? Pô, vamos marcar tal, marcamos. Aí ele foi e gravou, bateria nessas 3 músicas. Aí a gente ficou legal pra caralho.
Aí começamos a botar guitarra, enfim. Aí a gente começou a produzir isso tudo em quase o ano todo de 2018. A gente fazia 2, 3 músicas, gravava lá na casa do Fu, no home studio, as ideias, às vezes tocando bateria eletrônica, a gente mesmo, passava para o Graveto, o Graveto tinha ideia, quando a gente marcava de ir para Santos para gravar 2, 3 músicas lá no Marcão, pum, Graveto, vamos lá, pá, gravava lá e a gente produzia uma faixa por dia. Aí ficava lá 2, 3 dias em Santos, lá gravando as Que músicas. bacana. E a gente ficou 2018 assim, o ano inteiro, na verdade, o disco da Kali ele já estava pronto já no início de 2019, quando a gente começou a lançar os primeiros singles para a Cidade dos Anjos, já em abril, né? Abril para maio de 2019, praticamente um ano atrás. A gente não tinha essa ideia de lançar o disco todo, a gente queria fazer essa aposta de lançar single por single. Foi até uma discussão que a gente teve dentro da Dito, que era uma empresa que coloca nossas músicas como se fosse uma gravadora, mas não é bem uma gravadora, que nos auxilia e nos direciona para as plataformas digitais, entre outras, né? E aí a gente acabou começando a lançar com eles, e a gente lançou 5 singles lá, né? Que é a Cidade dos Anjos, Sobre Nós, Eu Vou Olhar para o Céu, Todo Mundo Chora e O Tempo. A gente está se preparando para lançar agora um instrumental que o próprio Marcão Brito, toca pra caralho. A música ficou rock and roll, meio que surf, ficou animal. E a participação dele é um instrumental, não tem letra, não tem música. Aliás, só instrumental, que tá irado. A gente vai lançar logo mais, estamos gravando aí umas imagens. A gente vai lançar nesse formato meio pandemia mesmo, que vai ficar marcado, né? Porque a gente queria lançar esse single antes de lançar o disco. Então o disco a gente está prevendo para lançar final de julho. Esse disco já está pronto, já tem mais de um ano. E a gente acabou se atrapalhando. A gente era para ter lançado no início do ano, mas aí veio a Covid e tal, essa coisa toda, essa doideira que a gente está vivendo e atrasou tudo. A gente ia gravar clipes legais, como a gente vinha gravando, né? Para quem até não conhece, quiser lá, Clare Rock Oficial no YouTube, para conferir e saber mais do que eu estou falando. Os clipes são legais, foram bem gravados, né? Com diretores e tal. Então a gente queria manter o mesmo padrão, mas como rolou tudo isso, a gente acabou adiando um monte de coisa. E resolvemos agora, né, a gravar dessa forma mesmo, esse primeiro clipe ficar até marcado por essa época. E a gente lança o disco logo na sequência. E o disco é o primeiro disco da Kali, se chama Longa Estrada. Eu, Léo, Graveto e Fuad. Esse é o núcleo da Kali. Aí nós temos a Lena, que eu não citei, desculpa. A Lena é uma musicista convidada. Eu convidei ela tanto para compor, gravar e sair na turnê com a gente. Mas ela não faz parte da banda. Na época ela tocava com a Bula, tudo, né? Enfim, somos nós a Kali. Eu até ia falar sobre isso na hora que você estava falando da questão da sonoridade da banda, porque eu acompanhei a Kali, a live que vocês fizeram, acho que junto com a 89, acho que o Music Box, né? Uma coisa assim. Foi. Tem quase um mês atrás. Foi. Eu acompanhei e aí eu já tinha ouvido você falando assim que você queria fazer um negócio mais acústico. Era mais ou menos aquela sonoridade que você queria? Era, só que sem uma bateria, era só percussão mesmo. Então, tipo, não teria um carrom, mas o carrom, de repente, quem estaria tocando seria o Fuad, não teria o Graveto, entendeu? Ia ser mais uma coisa mesmo assim. Porque, na verdade, eu citei o Digão Bessa, que é esse meu amigo compositor que a gente começou a fazer, eu só não citei que ele saiu da banda logo depois, no início, né? Mas seria isso aí, seria eu, o Léo, o Fuad, os três, com 2 violões, né? Eu e o Léo com violão e o Fuad com carrom. Isso gravado, ia ser gravado dessa forma. Ia ter baixo. A gente ia pedir para a Lena gravar do mesmo jeito, mas bateria não teria, não. Mas aí acabou virando, né, cara? As músicas do violão, numa forma acústica, acabaram se tornando ideias para arranjos de guitarra. E puta, ficou irado, né, cara? Bom pra caramba. Eu vou te falar que eu prefiro assim. Eu prefiro assim. E agora a gente tocando acústico, igual você viu, que tá no nosso YouTube lá também, é legal, porque dá para entender o que seria, mais ou menos. É mais ou menos aquilo.
Bom, o egípcio é um cara que, pelo que eu acompanho, gosta de participar de bastante projeto, né? Eu vi esses dias atrás, já deve fazer uns 2 ou 3 meses, eu vi você cantando um som com ukulele, com um cara, acho que chama o canal Na Janela, alguma coisa assim. Ah, na janela, é. Né? Achei muito legal. Você inclusive tocou com uma banda dos amigos meus de Itajubá, que é o Mary Jane. Você fez, tocou você no Ah, vocal, não, o eu não toquei. Pinguim. Ah, você Na verdade, cantou. eu gravei só. É Você, uma participação numa faixa deles. Eu, o isso. Pinguim, isso mesmo. Você, Pinguim, foi muito legal, cara. Como que é? Foi no estúdio do Marcão, inclusive. Como que é Foi lá isso no de ser. Marcão. Como que é essa coisa de estar participando com outras pessoas, fazendo outros projetos, que eu acho incrível isso também. Pô, legal, cara. Eu gravei com muita gente, cara. Eu vou te ser sincero, eu nem lembro com todo mundo. Mas já gravei já com Biquíni Cavadão, gravei com Chipset Zero. Ó, são bandas totalmente diferentes, eu tô querendo dizer assim, né? Independente do tamanho da banda, né? Mas eu já gravei vamos supor, Biquíni Cavadão, que é uma banda de pop rock brasileiro dos anos 80. Já gravei com o Chipset Zero, que é uma banda aqui de São Paulo de new metal, que é pesadérrimo. Você entendeu? Tipo assim, já gravei com Machete Bomb, que é uma banda de Curitiba também, que mistura uns elementos meio louco, cavaquinho, com distorção, com percussão, tem uma pegada meio funkeada também, é animal. Puta, não sei se você conhece Machete Bomb, se não conhece, vale a Não pena conhece. conhecer. Enfim, já gravei, cara, já gravei com um monte de gente. Já gravei reggae com o Isso é muito Delon, que é um bom, grande cara. amigo meu. Já gravei uma par de coisa, cara. Você tem uma forte É legal ligação. essas, Ah, é legal, desculpa te interromper, é legal poder fazer isso, né? essas, Essas ligações. gravei rap também com uma galera lá do Nordeste também, que chama Liga Paralela, que é um projeto que reúne vários caras do rap, aí me chamaram para participar, eu gravei também lá. Pô, é legal, cara. E você tem uma forte ligação com os caras do Raimundos, né, cara? Eu assisti a live que eles fizeram em homenagem aos 50 anos, né, do Chorão. Foi há pouco tempo também. Puta, você incorporou o Chorão lá, cara. Achei fantástico. Eu sou muito fã do Charlie Brown também. E vi você Aham. cantando, a galera. Porra, achei fantástico. Como que é, assim, essa ligação com eles, fazer esse Você som, perguntou, cara? você perguntou do Raimundos. O Raimundos é assim, o Raimundos, pô, a gente desde sempre também, né? Fizemos Sim, muitos shows juntos, o Charlie Brown também. A gente é banda mesmo, toda dali do final dos anos 90, né? Algumas um pouco antes, mais no meio dos anos 90, mas a gente pegou meio que um público muito uma galera. parecido ali, né? Sim. Juntando o Planet Hemp e o Rapa também nesse meio. O Charlie Brown, cara, o convite, na verdade, surgiu, foi um pouco antes da quarentena, né, da pandemia. O Alexandre, o filho do Chorão, ele quer fazer, vai fazer, está fazendo, né, vai. Na época a gente conversou, eles estavam com planos de fazer uma tour de 50 anos, aniversário do Chorão, 50 anos, né, que o Chorão completou, né, em abril, 50 anos. E a turnê seria voltada para ele, né? Charlie Brown toca 50 anos de Chorão. E aí eu falei, pô, do caramba, né? Fechei com os caras, a gente fazia essa tour, já tinha alguns shows marcados, alguns festivais marcados, mas aí veio a quarentena e derrubou tudo isso aí. Esses shows foram todos adiados aí para final do ano, se voltar, senão o ano que vem só. E aí, para não cair por terra, né, esse ano, ficar perdido, como as bandas estão começando a fazer essas lives, aí o Alexandre pensou lá com o empresário, que é o Branco, né, dessa tour, de começar a aparecer, né, e mostrar quem estaria por dentro, por trás dessa tour, né? E fora o telão, que eu estaria junto com eles, fazendo essa tour, cantando ali junto com o Chorão no telão, né? Revezando junto com o Chorão. E aí foi assim que rolou essa primeira live, né? Que foi finalzinho do mês passado. A gente já está com uma outra agora agendada para o dia 27, que vai ser em Santos, se não me engano. Só não tem um local confirmado ainda, mas eu vou estar divulgando logo mais.
Mas eu fiquei muito honrado, assim, né, e feliz pelo convite. Já tinha participado de vários tributos, inclusive alguns feitos pelo próprio Alexandre no início, logo após a morte do Chorão, que é o Tamo Aí na Atividade. Eu participei de 2, né? Um foi no Estância Alta da Serra em São Paulo, acho que em 2013 mesmo. E o outro foi em 2015, que foi no Espaço das Américas, aqui em São Paulo também. Então já tinha essa história toda, né? Já ter participado de alguns. A minha história com a banda, com todos os integrantes, né? Com o pai dele, com o próprio Chorão, o Champignon. O Tijuana a gente teve muita história, né? A gente teve muito tempo também no mesmo empresário, na mesma gravadora, tudo a mesma coisa. Então a gente estava sempre muito junto. E a nossa história junto com a do Charlie Brown se misturou em diversas situações. Então, um dos motivos para eu ter aceito também estar lá é isso aí. Legal demais. Cara, e como que quando acabar a pandemia, a gente vai voltar aí. Aí vamos voltar com a turnê. Cara, tomara, eu quero estar num desses shows, pelo menos, aí, pra curtir, porque eu achei fantástico. Convidado, cara. Tá convidado, vai ser irado. Vai ser Os demais. caras estão com umas ideias de produção aí, vai ser foda. Você viu aquele telão animal atrás da gente? Achei fantástico, cara. É tudo da produção do show já, é animal, cara. Que da hora. Cara, e você, pô, no palco, como que é a pegada do show, assim, quando você tá cantando? Uma dúvida que eu tenho, assim, eu vejo às vezes os caras sobem no palco, você mesmo sobe no palco e canta pra caramba. Você consegue parar pra pensar na música, assim, o negócio só flui, assim, porque eu acho que se você for pensar também, você esquece tudo, né? Se embaralha, né? Você tá falando de esquecer letras? Esquecer letra, tá... Cara, eu sou mestre, hein? Às vezes eu esqueço, às vezes eu troco troco palavras. Mas é uma coisa que se eu já percebi que se eu ficar na noia, assim, falando, nossa, eu preciso ficar esperto com essa música aqui, puta, aí fudeu, cara. Deixa fluir. Perde, né? Porque putz, fluindo, cara, parece que é muito louco. Nosso cérebro é uma máquina doida, né, cara? Se você tem a certeza que tá ali, tá ali. Tá. Deixa aí. Deixa aí. Cara, antes de encerrar aí esse nosso bate-papo maravilhoso, que eu gostei pra caramba, deixa as suas redes sociais pra galera curtir, da Kali, pra galera seguir, legal, cara. Curtir, participar aí. Claro. Bacana, velho. As redes são da Kali Rock Oficial, né? Kali de Califórnia, né? Abreviação de Califórnia. Rock de Rock Oficial de Oficial, tudo junto. Kali Rock Oficial. A minha é Egípcio, EGYPCIO, também, né? Tanto o Facebook como o Instagram. Vocês podem estar seguindo a gente lá, acompanhando a agenda, logo mais quando voltar, as lives que a gente vai fazer. A gente vai fazer um showleve.com agora, a Kali, dia 13 de julho, Dia Mundial do Rock. Show. Aí é plugado no veneno. A gente vai divulgando. Egípcio, meu obrigado, muito obrigado. Obrigado aí. Boa sorte para vocês aí. Para todos nós, cara. Obrigadão mesmo aí. E em nome de todos os teus fãs, né, assim como eu, um bom isolamento aí, né, que se passe logo aí e sucesso demais para você e para Kali. Obrigado para todos nós. Muita paciência. Tamo junto. Valeu, abraço. Valeu, Manão. Abraço.